Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 10. Sara, coloca para mim a jornada bíblica aí para mim explicar para o povo. Já deixa pronto, assim que eu terminar de ler. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos, Filipe, os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá a este homem, é meu instrumento, escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Pai querido, fala com a nossa igreja nesta noite. Em nome de Jesus, amém. E você vai aplaudir forte a Deus, o seu nome, e você vai assentar-se. Amém. Coisa linda ver você aqui hoje. Eu espero que o Espírito Santo fale com você. Olha aqui, irmãos, jornada bíblica. É mais uma ferramenta que a igreja vai disponibilizar para crescimento da nossa fé. É mais uma ferramenta que a igreja está disponibilizando para que nós possamos crescer na fé. Então, sábado será uma vez por mês, às 14 horas, dia 28, às 14 horas, de forma gratuita, tá? É gratuito que fala corretamente, dia 28 de novembro, às 14 horas, lá no galpão, porque eu creio que vai ter uma boa dinâmica esse trabalho. Nós vamos aprender o Velho Testamento. Então começa às 14 horas e vai ter um momento de ensino da palavra de Deus, uma vez por mês. E começaremos com o Velho Testamento. Quantos se interessam de aprender mais da palavra e podem vir? Levanta a sua mão. Então é para você. Você vai estar lá na Igreja Galpão para você participar desse momento. Amém? Irmãos, você presencial, você online também está convidado. Olha só esse texto que nós acabamos de ler aqui sobre esta situação que aconteceu, César e sua esposa, no tempo dos apóstolos. Livro de Atos. Atos Salim significa Atos dos Apóstolos, ou seja, ações que os apóstolos estavam fazendo na terra. E o Atos dos Apóstolos terminou no capítulo 28. E a igreja de Piracicaba, a igreja sede de Piracicaba, quero ver se tem crente aqui, cheio da graça de Deus, e aí na sua casa também, a igreja de Piracicaba, ela está continuando o capítulo 29. Vou dizer de novo, a igreja de Piracicaba está continuando o capítulo 29. Quero mandar um abraço, olha só como estou falando a verdade para você, um abraço ao pavilhão 8, lá do CDP, na cela 1, onde eles estão todas as semanas sintonizados com o nosso programa, que vai pela TV, canal TV Ativa. Todas as semanas estão lá sintonizados.
e já pedi fazer um levantamento de quantas televisões ainda faltam para colocar em algum pavilhão que nós, como igreja, tentaremos ofertar para que eles possam continuar vendo a palavra de Deus sendo pregada. E eu recebi uma carta emocionante dessas pessoas esses dias, desses queridos que estão lá agora, dizendo da importância do culto. E eles se reúnem com a igreja de Piracicaba e mandaram até um abraço para a pastora Lourdes, reverendo Toninho, olha que bênção, e eles estão participando conosco lá. Deus abençoe, é mais uma ferramenta, é a nossa oferta, o nosso dízimo sendo canalizado. Irmãos, isso é bom demais. Quando se alegra com o evangelho sendo pregado, levanta, joga a mão para cima e fala assim: em nome de Jesus, eu sou a igreja de Atos 29. Estamos escrevendo, mas naquele tempo eles estavam escrevendo. E quando nós estamos passando pelo momento da situação, nós precisamos do socorro e da ajuda de Deus. Nós precisamos do socorro e da misericórdia de Deus na nossa vida e na nossa casa. Nós temos essa necessidade, nós temos essa ajuda que vem do alto, que nos protege. E aqui nesse livro, a narrativa é que um homem chamado Saulo, de Tarso, o grande homem de Tarso, Adilene, este homem vinha vindo com carta de sacerdote, ele vinha vindo com a lei na sua mão, ele vinha vindo com a representatividade dos religiosos que queriam de todo jeito frear Eliezer, anular, destruir o avanço da igreja primitiva. Por que é primitiva? Porque foram os primeiros. O avanço dessa igreja, que tinha começado com Cristo ressuscitado, e agora o Pentecostes, e agora a assunção ao céu, e aqueles discípulos apaixonados que saíam de casa em casa e de templo e pregavam a palavra, e os sinais os seguiam. E não dava para conter aquela igreja, porque era muita manifestação de Deus, era muito poder de Deus, era muita ação de Deus, era milagres em cima de milagres. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 8 de Atos, você vai ver que aquela igreja ela era poderosa. Você vai ver que essa igreja tinha pessoas dedicadas tanto à situação que até a vida eles davam por ela. Quando Estevão estava pregando, foram apedrejar Estevão por causa da fé que ele professava, por causa do amor que ele professava. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo de muito mimimi, sim ou não? Muito mimimi. E a igreja às vezes não pode falar de pecado, porque se fala de pecado pode atingir certos grupos que acham que isso é algum tipo de preconceito. E não é. E não é verdade. Pecado sempre vai ser pecado. Pecado é pecado. E a igreja, quando ela para de pregar sobre pecado, ela se acostuma com o mundo e ela deixa de ser, como nós ouvimos alguns domingos atrás, ela deixa de ser o sal da terra e a terra que entra no sal. Eu quero dizer para você, e creia no que eu estou dizendo, não somos nós que vamos nos adaptar ao mundo, é o mundo que vai se adaptar à fé. E para isso precisa de sinais, e para isso precisa de milagres, e para isso precisa de manifestação de Deus. E eu estou aqui para dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todos sempre. Ele realiza milagres, Ele faz coisas sobrenaturais e eu creio nisso. Quem crê vai dando graças a Deus. E Estevão falou, e aí apedrejaram Estevão. Quem estava no apedrejamento de Estevão? Saulo de Tarso. Estava vendo tudo. Não sei nem se foi ele que participou da prisão de Estevão, da acusação, mas eu sei que Saulo estava vendo Estevão ser apedrejado. Mas Estevão, Deus não livrou ele, Paulo e Daniela. Deus não livrou. Deus não livrou Estevão. Ele morreu apedrejado. Mas ele disse assim: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita. Irmãos, sempre o crente vai ter uma visão do céu. Em qualquer dificuldade que você estiver enfrentando, eu quero profetizar na sua casa que você vai ter uma visão do céu.
Ó, eu vou dizer de novo para encher o seu coração de fé. Não importa a luta, a dificuldade, em nenhum momento, Vitão, nós teremos sempre uma visão do céu na nossa vida. E essa visão, ela acalenta o coração. Ela produz esperança. Estevão não negou a sua fé, permaneceu convicto. Nós somos o sal da terra, não é terra do sal, no sal. E Saulo vem, então, a caminho de Damasco. Nessa estrada, Deus agiu. O Senhor Jesus aparece a ele numa visão. Ele se prostra no chão. A voz diz assim: por que você me persegue? E ele responde: quem que eu estou perseguindo que eu não sei? Você não está perseguindo os homens que professam uma fé. Você está perseguindo o próprio Deus. O Senhor está perseguindo Jesus. Eu vou mostrar para você como você vai recalcitrar, como você vai ter que lutar contra os aguilhões que você persegue. E ele fica cego. Fica cego. Eu acho que quando aquelas pessoas viram, elas perceberam aquele mover ali naquele lugar, correram. Correram. Zarparam dali. E alguém leva Saulo até a casa de Judas, coloca na casa daquele homem, e agora ele fica 3 dias e 3 noites sem comer, porque ele não está sabendo o que está acontecendo. Frank, ele não tem dimensão do que aconteceu com ele. Ele não tem ideia do que aconteceu, do que foi que o visitou. Mas ele sabe que perseguir agora ele não podia ser mais. Perseguidor não podia ser mais, porque ele era um cego. Ele não podia correr mais atrás de ninguém. Mas a fama dele já era grande, de homem bravo, duro, rude. Mas aí começa o trabalhar de Deus. Às vezes nós não seremos tão grandes como pessoas que a gente vai orar por elas. Eu espero que cada um de vocês aqui possam ir muito mais longe do que o vosso pastor. Eu peço, minha oração é para que cada pastor dessa igreja, cada obreiro dessa igreja, cada crente dessa igreja possa prosperar em muito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ontem na convenção nós vimos uma cena espetacular. Há muitos anos, o pastor Mário de Oliveira, hoje presidente da igreja no Brasil, um homem acima da sua média, acima da média dos normais, chegou na convenção. E estava sentado no altar um casal, Marafon e a sua esposa. Eles devem estar perto dos seus 85, quase 90 anos. Mas como que eles são bonitos. Quer saber se eu estou falando a verdade? Ache a convenção, está no YouTube, dá uma olhadinha lá e você vai ver. E quando eles eram jovens, eles eram o casal de pastores mais bonito da igreja quadrangular. Se eles estivessem no tempo de hoje, eles seriam o segundo. Não tinha nem medo de errar. Mas eles eram bonitos. Só que não só bonitos, eles eram muito firmes, muito crentes. E eles ensinaram, eles discipularam o pastor Mário. Eles ensinaram o pastor Mário a fazer oração por enfermos. Eles ensinaram o pastor Mário a pregar. Eles ensinaram o pastor, hoje presidente da igreja, a ser pastor. E o pastor, que foi discipulado por aquele casal, hoje tem muito mais atuação do que quem o ensinou, entende? Eu vou já antecipar um dos tópicos aqui, mas nós temos que aprender a torcer pelo sucesso das pessoas. A gente tem que aprender, quando ver Deus levantando um irmão, continuar orando por ele. Não tentando achar as picuinhas que ele fala, ou que ele falou,
como aconteceu esses dias com um pregador famoso, quando o Malafaia se levanta para falar alguma palavra de posicionamento que você pode concordar ou não, mas não precisa ser um dos comentários contrários e nem passar à frente os comentários que você não concorda, porque sempre tem que ter um atalaia. Eu sou muito grato a Deus por onde eu estou e quero dizer para você uma coisa, olha bem para mim, quando alguém cresce, a gente tem que continuar orando por essa pessoa para que ele continue crescendo. Quando alguém se destaca, a gente tem que sustentar aquela pessoa em oração, porque cada parte, cada degrau que você sobe, se cair o tombo é maior. E ontem o pastor foi lá e deu um abraço no pastor Marrafon de gratidão, e na esposa dele, de gratidão pelo aquilo que eles fizeram por ele. E o pastor Fabrício, na sua pregação ontem, na sua fala, lá na convenção, ele falou uma coisa muito séria, que eu fiquei com muita pena do pastor Fabrício ontem, assim, não pena de dó, de misericórdia, de não ter conhecido ele quando ele precisou dessa ajuda. E ele disse que quando ele era criança, ele era um menino, estudava na escola, tinha as meninas. E todas as meninas beijavam alguns meninos no rosto. Quando chegava na vez dele, assim, de cumprimentar, elas tinham nojo dele. Nem na mão dele elas queriam pegar. E ele disse assim, eu era o mais feio da escola. Pastor Fabrício, você continua sendo o mais feio dos pastores de Piracicaba. Isso não mudou nada. Brincadeira à parte, eu tenho ele como filho. E ele disse assim, aquelas mãos que as meninas não queriam pegar, hoje faz fila para receber o toque. Olha como Deus muda a história. Deus muda as nossas histórias, sim ou não? Aquelas mãos que as pessoas tinham nojo, hoje elas fazem fila e que coloca na cabeça. E tem umas que pegam a mão e ainda põem na cabeça, porque sentem que a bênção está sobre a vida do seu pastor. Então nós temos que entender que tudo é um processo na nossa vida. Que tudo tem um começo, um meio e um fim. E agora aquele homem poderoso, Saulo de Tarso, lá estava, cego, na casa de Judas, na rua chamada direita. E aí? Será que Deus teve o prazer de derrubar um homem no chão? Não tem cavalo ali, viu, irmão? Não foi de cavalo que ele caiu. Ele caiu no chão, ele se prostrou, ele comeu o pó da terra, e ele foi na casa de Judas, e ficou lá sem comer e sem beber. E será que este homem, o prazer de Deus foi colocá-lo no chão? Olha bem para mim, presta atenção, aqui e lá, presta atenção você no rádio. Deus não tem prazer nenhum de colocar ninguém no chão e deixar ali para sempre, para mostrar que Ele é Deus. Porque um dos sinônimos, um dos sinônimos de Deus é misericórdia. Deus é misericordioso, Mauro. E a misericórdia do Senhor, quero ver se eu estou falando para uma igreja fervorosa, a misericórdia do Senhor não tem fim. Ela dura para sempre. E é a causa de eu não ser consumido. Então lá está um homem no chão. E bem-aventurado, é bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque estes verão a Deus. Então seja misericordioso. E agora Deus vai visitar Ananias. Quem é Ananias? Segundo a tradição, bispo de Damasco, morreu como mártir. Mas antes de morrer, fez muita coisa boa. E Ananias está lá orando. Olha lá, Sara, me ajuda lá. 9:10. E ficou 9. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer, nem beber. Agora aquele homem poderoso humilhado, mais o 9. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias,
o Senhor lhe disse numa visão: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. Coisa boa que a gente vê em Ananias. Olha só, primeiro, um homem capaz de responder positivamente a Deus. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Ananias não sabia o que Deus ia pedir dele, mas mesmo assim disse: estou pronto. Você acha que Deus vai colocar alguma coisa ruim para que eu faça, você faça? No final do culto nós vamos mostrar as fotos dos coroas vermelhas, lá da tribo de Porto Seguro, onde Deus levantou uma pastora para cuidar daquela igreja quadrangular, e a igreja sede aqui de Piracicaba enviou os pisos para ser colocados lá. O piso já está sentado, os irmãos já sentaram os pisos, já fizeram o trabalho. Irmão, você acha que Deus colocou aquela mulher lá para sofrer? Não, então eu não gosto de você, o pastor Toninho, eu vou dar a igreja sede de Piracicaba para ele ser pastor, com ar-condicionado, com telão de LED, com transmissão, não é de última geração, mas está próxima, com uma banda espetacular como essa que tocou agora há pouco aqui, com diáconos, com você, com dizimistas, com mantenedores, e para aquela mulher eu vou dar uma tribo de índio Pataxó, onde eu tenho que comer calango, e eles ficaram esses dias, 7, 8 dias sem água. Nem para beber tinha. Que Deus que é esse? Um Deus dá um negócio bom e o outro Deus coloca para sofrer? Não. É que o pastor Toninho lá não ia fazer nada. Deus dá para cada um segundo as suas forças. Deus não coloca nada na sua mão, nem um embrulho na sua mão, impossível de resolver. Abra suas mãos assim, você na internet também, abra suas mãos. Receba essa palavra. Todo novelo que estiver na sua mão será desenrolado. E quando você chegar para enfrentar o seu gigante, ele já está ajoelhado e cego. Eu profetizo isso na sua vida. Vai enfrentar os teus gigantes, porque já estão prostrados, já estão destruídos, já caíram por terra, porque assim diz o Senhor nesta noite, assim como foi com Saulo, quando ele chegou para enfrentar quando Ananias chegou para enfrentar o grande Saulo, ele estava 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. É assim que ele enfrentou o gigante dele, e o seu gigante já está vencido. Ontem um pastor me contou um fato, que a esposa dele estava inquieta, não conseguia dormir, chamou ele para conversar, falando assim: olha, eu preciso contar uma coisa para você, porque isso está tirando a minha paz. A minha paz. O que está tirando a sua paz? Olha, aconteceu um problema lá na empresa, onde nossa mãe, ela cuida, e deu um problema lá, e gerou na justiça, gerou na receita uma dívida impagável. Ele falou: mas impagável quanto? É impagável. É muitos milhões. Nós não temos como pagar, não tem como pagar, vai tomar as nossas coisas, e já dramatizou, porque era uma verdade que estava no coração dela. Aí ele falou assim: por que você não vai ver? Sabe, irmão, sempre você tem medo de ver aquela situação. Contei no culto da manhã, Lourdes, que um dia eu estava em casa, e eu fui chamado uma madrugada para orar numa casa. Contei 2 histórias, vou contar só uma agora. E eu fui chamado para orar numa casa. Quando eu estou chegando na casa para orar, a mulher tinha falado que tinha um demônio muito violento manifestado no corpo de uma mulher, de um homem. Um corpo de um homem manifestado num demônio muito nervoso, muito forte, muito violento. E aí eu falei para a Lourdes: vamos comigo. Ela falou assim: vai que eu vou ficar orando. Aleluia por essas orações. Você já assistiu Poltergeist? É isso que fala? Já assistiu Exorcista? É, irmão. Exorcista. Assistiu esses filmes aí? Isso aí eu vi. Quando eu entro na casa assim, eu escuto um grito lá: o que você está fazendo aqui? Eu falei: nada. Não me quer, estou indo embora.
Mas eu já tinha bagagem de pastorado, eu já tinha escutado essa frase muitas vezes, eu já sabia da autoridade do nome de Jesus na minha vida. E você tem que saber que esse nome na sua boca tem muito poder. Eu falei, eu vim aqui expulsar você. Eu vim aqui mandar você embora. Mas você não vai conseguir não, porque nós somos muitos. Nós não estávamos se vendo ainda. Nós somos muitos assim, mas você vai embora. Eu estou entrando nesse quarto. Quando eu entro no quarto, cadê o endemoniado? Estava debaixo da cama. Eu falei, eu não vou abaixar. Eu falei, eu não vou me abaixar. Sai dessa cama aí. Sai debaixo dessa cama aí. Ele saiu, irmão. Sabe como ele saiu? Com a cama na cabeça. Segura essa cama aí. Vai jogar a cama no meu homem, era forte, irmão. Aí eu lembrei da Lourdes, ficou orando lá em casa por mim. Nessa hora você não acha um diácono, um obreiro para te ajudar? De madrugada também comandar os outros? Eu falei, solta essa cama. Você está repreendido em nome de Jesus. E naquele dia eu já entendi. Quando eu chegar para enfrentar o meu adversário, quando você chegar para enfrentar os teus adversários, eles já estão debaixo da cama. Não abaixa não, manda que ele saia. Se ele levantar com a cama na cabeça e pensar que vai jogar na sua cabeça, você fala assim, guarda essa cama aí. Não seja besta, hein? Não banco bobo não, hein? Porque aqui é no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ah, vai aplaudir, aplauda forte. E a moça, então, passou uns dias, o marido falando, vai ver. Ó, era desse tamanho na cabeça dela o compromisso. Ó, quanto tamanho que era? Ó, tamanho que era? Desse tamanho, impagável. Quando, de tanta insistência, ela foi ver. Quando ela chegou lá, aquilo que ela pensava, que era desse tamanho, o governo tinha feito um refins, tinha calculado de uma forma diferente, o advogado tinha errado nos cálculos, e era isso aqui, ó. Só não vou colocar dedo no dedo aqui porque teve um valor. E aquele valor não era impagável para eles, era um valor significativo, mas pagável, já está pago, já está resolvido. Eu profetizo na sua vida, responda positivamente a Deus. Irmãos, responder positivamente é tão importante como ouvir. 2, verso 11. O Senhor ordenou, levanta-te, vai à rua chamada direita, procura na casa de um homem Judas de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. Silvia, a gente tem que ouvir Deus nos detalhes. Um homem que eu conseguia ouvir Deus nos detalhes e crer no Deus que ia fazer. Um homem capaz de ouvir Deus nos detalhes. Isso é importante. Muitas coisas na nossa vida tem detalhes, irmãos, que a gente tem que ajustar. Sim ou não? Fala comigo sim. O crente precisa de 2 coisas. Além de muitas coisas, né? 2. Paciência e fé. Vai. De novo. Paciência para esperar a hora certa. Lembra da pregação não saia da fila? Temos que ter paciência para ficar na fila. 2, fé para acreditar que aquilo que é impossível vai acontecer. Então eu tenho a paciência da espera e a fé de crer nas impossibilidades. E quando a gente consegue alinhar na nossa vida paciência e fé, irmão, você torna um crente melhor. E na paciência é os detalhes, irmãos. Ó, eu cozinho. Que homem aqui é cozinheiro também? Levanta a mão. Tá. Cozinha. Cozinha, André? Você é detalhista na cozinha ou você é que nem o pastor Toninho? Vai. Você é pelo cabeça da esposa é detalhista. Quem aqui é cozinheiro, mas não é detalhista? Levanta a mão. Lê, custódio, irmão. Ali. Sabe como eu corto tomate? Eu só tiro aquela cabecinha ali que é da semente, tiro aquele negócio ali.
corto tomate em 4, 5 pedaços. Não tem o capricho de fazer pedacinho, miudinho. Não, eu corto do meu jeito, jogo na panela. A cebola a mesma coisa. Agora a Lourdes não. Ela pega o tomate, ela espeta um garfo, ela coloca em cima, Juliana, do fogo. O tomate abre, ela descasca o tomate. Ela pica o tomate tudo em pedacinhos iguais. Ela espera para pôr o tomate na carne depois que a carne já está frita. Eu já coloco o tomate junto com a carne para a água do tomate ajudar no cozimento da carne. Fica bom? Fica, mas não tem detalhe nenhuma, Natália. Porque eu faço assim, família Guiar. Sim. Ora, tem gente não. E tem gente que ainda faz a salada de maionese e decora lá a salada com galinho de cheiro verde. Quem é assim aqui? Ixi, só a irmã lá. Galinho de cheiro verde, põe um tomatinho com a carinha aberta assim, coloca as azeitonas geograficamente bem calculadas em cima. Quem faz isso aí, deixa eu ver, está aumentando de pessoa. Ah, irmão, eu pego a azeitona e já em cima assim. O tomate que vai cortar eu já como. E assim funciona. Mas tem certas coisas que a gente tem que ser detalhista, sim ou não, irmãos? Uma coisa bem programada, bem detalhada é melhor. Então tem que ter paciência para os detalhes, sim ou não? Então tenha capacidade de ouvir Deus nos detalhes. Deus está falando com você hoje? Às vezes Deus mostra um monte de coisa para você e você quer ouvir a voz de Deus. E Deus já mostrou através de uma criança, através de um amigo, através de uma situação, através de um telefone, através de uma conversa. Às vezes eu gastei um culto de 1h30 para tentar passar uma palavra para você. Eu não consegui te atingir, mas alguém, antes de acabar o culto, fala uma coisa para você e fala assim, era isso que eu precisava ouvir. Então Deus trabalha nos detalhes. E outra, tenha fé para crer naquilo que Ele vai fazer na sua vida. 3, olha só, um homem capaz de crer no que Deus fará na vida dos outros. Olha o versículo 13 e 16. 13 a 16. Ananias respondeu, Senhor, eu ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito ao povo. Ele tem feito muitos males. Aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Deus respondendo, para levar meu nome perante os gentios, reis israelitas. Vamos ficar no 13 e no 14, olha o 13. Lá, ó, 13. Olha o que diz. Respondendo Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa desse homem. De todo o mal que ele tem feito aos santos de Jerusalém. Esse homem é ruim. Esse homem é difícil. Esse homem não é fácil. Essa pessoa é pecadora. Meu Deus, olha quem o pastor está cuidando. Meu Senhor, o pastor sabe quem é este? Irmãos, a gente não tem bola de cristal. A gente só tem uma coisa, paixão, misericórdia e fé. E aí isso faz cuidar das pessoas. Isso faz investir nas pessoas. Mas às vezes a gente não sabe, olha só. Olha o 14. Ele chegou aqui, Ananias falando para Deus, com a autorização para matar crente. O Senhor quer que eu, o Ananias, vá lá orar por essa pessoa. O senhor está de brincadeira. É como eu podia falar, eu vou ficar orando. A Xanani falou para a mulher dele, vamos juntos? Ela falou assim, vou ficar orando. Todo homem tem que ter alguém que orar por ele, irmão. Todo mundo tem alguém que sustenta essa pessoa em oração. Todos nós, semana tem relógio de oração. Todos nós temos que ter alguém que sustente a gente no clamor. E aí o que acontece? Deus responde para Ananias assim, Ananias, presta atenção no que eu vou te dizer, rapaz. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios,
Todos os estrangeiros, por isso que Paulo pregou, irmãos, para os romanos, carta aos romanos, para Filipe, carta aos filipenses, para Colossos, carta aos colossenses, para Tessalônica, carta de Tessalônica. Por isso que esse homem, ele pregou em toda a Grécia, por isso que ele fez 3 viagens missionárias, por isso que ele numa viagem missionária sofreu naufrágio várias vezes, por isso que esse homem, ele foi preso em Roma, por isso que ele foi açoitado, por isso que ele sofreu, porque olha só, quando Deus o chamou, falou assim, ele vai pregar para gentios, mas também vai pregar para rei, porque ele é um cara preparado, é alguém que estudou muito, é alguém que tem uma boa fala, ele sabe se portar tanto no baixo clero como no alto clero, é um homem muito bem preparado, ele sabe ser a pessoa que eu preciso. Ananias, você vai. E Ananias foi, porque Deus falou assim, olha o que vai acontecer no 16, presta atenção que é muito sério. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, já começou a chamar de irmão. Já mudou o jogo. Irmão Saulo, que o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me aqui para você voltar a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18. Imediatamente, como escamas, caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Eu quero profetizar na sua vida hoje, escamas vão cair dos nossos olhos, para a gente ver que Deus tem muita coisa para fazer em nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vou orar, você vai orar, nós vamos clamar, e hoje as escamas vão cair dos nossos olhos, para que a gente não seja impedido de ver coisas boas que estão acontecendo, como foi cantado, tem coisa boa chegando na nossa vida. Ó irmãos, nós temos que crer no que Deus vai fazer na vida dos outros. Quem era Saulo? Um poderoso, mas quem é Deus? Só com um encontro, só com um momento, só com uma visão, ele caiu no chão e não enxergava mais. Irmãos, Deus é poderoso. Os homens que não ficam muito brincando com Deus, não. O mundo estava um caos, veio um bichinho invisível aí que a gente não sabe nem de onde vem, nem como pega, nem como despega. Pega pela saliva, eu não sei se pega pela saliva, pelo toque, outro falou assim que pega pelo dinheiro, outro fala que pega pelo cartão, outro fala que se pegou na mão na caneta, outro fala que se pega se colocar a mão na maçaneta, que alguém colocou a mão na maçaneta. Irmão, é que pega. Pôs o mundo em pânico. E eu quero profetizar na sua vida e na minha, que Deus nos livre as nossas famílias, que Deus livre o mundo, irmãos. E que Deus visite os cientistas, para que ache essa vacina. Porque a eles Deus dá sabedoria, para estudar e para fazer a vacina funcionar. E quando tiver a vacina, nós vamos voltar ao normal. Irmão, não brinca com Deus não. Quarta-feira veio uma chuva forte em Piracicaba. Irmãos, só derrubou árvores para tudo quanto é lado. Lógico, é a força da natureza, tem todo um contexto, mas aconteceu. E da onde que vem a chuva? Do céu? O diabo pode fazer chover? Irmãos, o diabo não consegue nem fazer um chuveiro funcionar. Como ele vai fazer chover? Ele consegue tanto fazer um chuveiro funcionar como eu, só abrir a torneira. Chuva vem do céu, é Deus quem manda. Não limita. O Saulo era poderoso, mas quem estava sobre o Saulo é muito mais poderoso. Se coloca de pé no seu lugar e a banda toma o seu lugar. Levanta sua mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus, aí na sua casa, quem está sobre a minha vida tem mais autoridade. Fala comigo assim, quem está sobre a minha vida tem autoridade para fazer acontecer. 4. Um homem capaz de orar pelos escolhidos para grandes obras. Ver Deus abençoar e ficar entusiasmado os outros é muito bom. É o tempo, irmãos. É o tempo de cada um. Todo mundo que está sendo abençoado e consegue todo mundo ver a bênção que está na vida daquela pessoa, você tem que ver que aquela pessoa tem uma semeadura, tem uma colheita.
Esses dias eu estava ligando para uns irmãos da igreja, liguei para muitos irmãos. Vou ligar para você também. Eu estou pegando o telefone e vou ligando assim, para perguntar se está tudo bem, está conseguindo ouvir a palavra, está conseguindo ver alguma coisa. O irmão falou assim: ó, pastor, nós estamos ainda em isolamento, mas nós estamos trabalhando muito, estamos tomando todas as precauções, está acontecendo muita coisa boa, Deus está abençoando. Eu falei: olha só. Aí eu vejo a história da família e vejo como que Deus tem suprido e cuidado desta casa. Às vezes nem sempre o mamão é doce. Nem sempre, Vitão, as coisas é mamão com açúcar. De vez em quando tem um jiló no meio. De vez em quando você compra um abacaxi, irmãos, que você descasca ele, você sabe que é aquele abacaxi que vem lá do sul de Minas, e o vendedor fala assim: é um favo de mel. Quem já comprou o favo de mel era um favo de fel? Levanta a sua mão. Ou o abacaxi dá vontade de ir atrás da pessoa e fala assim: ó, eu não quero nem o dinheiro de volta, mas leve esse abacaxi azedo para sua casa. Não é? Aquela melancia doce de Goiânia, vermelha como sangue. A hora que você parte a melancia, branca, ruim, azeda, sem gosto, sem sabor, parece uma esponja. Já é esponja, imagina sem gosto. Nem sempre a vida vai trazer um pêssego doce, uma situação. Pêssego esquece, pêssego não ficou legal. Vai trazer uma coisa doce para você. Ela pode trazer uma coisa amarga para você. Mas quando ela chega na sua mão, ó, só crente recebe isso. Quando ela chega na sua mão, já está vencida. O inimigo já está vencido, cego, precisando da sua ajuda, da sua misericórdia. Receba isso. Essa semana, vai atrás dos seus gigantes, e você vai encontrá-los já ajoelhados, vencidos, esperando o toque da grandeza de Deus. E é sobre a sua vida que está a grandeza de Deus. Quando vê o irmão prosperando, se alegra, glorifica a Deus.